Esse vídeo aqui é para tentar mostrar como utilizar o projeto estrutural. Serve para construtor que às vezes vai fazer alguma obra, mas não está habituado a fazer a leitura do projeto estrutural. Serve para o arquiteto para conseguir entender mais o projeto estrutural que está na obra dele. E também serve para o dono da obra, né? O cara contratou engenheiro, contratou arquiteto, mas o cara não entende muito bem o que ele contratou, o que ele está pagando ali. Então assim, eu não queria falar só das ferragens do projeto, né? Mas eu queria mostrar como que a gente vai utilizar. Por isso que eu queria dividir em 3 vídeos para tentar mostrar um pouco do projeto de locação, que é o primeiro projeto que a gente usa na obra. Depois, o projeto de formas, falar um pouco, explicar o que é. E aí depois a gente fala de leitura de ferragem, de vigas e pilares. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Vou começar com uma obra menor e aí passar para obras maiores, certo? Então, primeiramente, o projeto de locação. O projeto de locação, a gente tem que entender que ele é feito em cima do projeto de arquitetura. Todos os projetos, na verdade, né? Por isso que a gente fala projetos complementares, são que complementam um projeto de arquitetura. O projeto base de uma casa é o projeto de arquitetura, e aí depois, em cima desse projeto de arquitetura, a gente começa a desenvolver o estrutural, o elétrico, o hidráulico, mas depois que a arquitetura já foi feita, depois que já foi definido o tamanho da casa, o tamanho do pé direito, né? Depois disso a gente começa a fazer os outros projetos, no caso os complementares, né? Certo, acho que a gente pode ver aqui que os pilares eles estão em cima das paredes já definidas pela arquitetura, e aí para a gente começar a alocar esses pilares, a gente vai precisar do seguinte: um ponto de marcação no terreno, pode ser um canto de um terreno, pode ser algum ponto fixo, pode ser até uma árvore, alguma coisa assim, mas é mais indicado algum canto de um terreno que a gente possa, a partir desse ponto, começar a alocar. No caso aqui, a gente escolheu um canto que tem lá na obra, para a gente, a partir desse ponto, começar a alocar. E aí, no projeto de locação, a gente vai ter os eixos, né? No caso aqui, o eixo A, B, C, 1, 2, 3 e 4. E esses eixos vão ser as linhas que a gente vai montar no nosso gabarito. Quando a gente for começar a alocar a obra, a gente vai montar o gabarito em volta da obra, que é aquela parte de madeira que a gente monta em volta da obra aqui para começar a esticar as linhas para alocar. E nesse gabarito a gente começar a esticar essas linhas, né? No caso essas que estão marcadas aqui no projeto. Por exemplo, a gente tem o ponto de marcação aqui, 0, 0, e a gente tem linha 1. Aqui a gente não está falando para mim, eu tenho que deslocar quanto para chegar na linha 1. Aqui não fala. Mas eu tenho aqui a minha coordenada da linha 1. Então assim, a partir do meu eixo 0, eu vou andar 9 centímetros. Aqui está tudo marcado em centímetros, tá? Então 9 centímetros para a direita do meu gabarito. E aí eu vou marcar minha linha 1. Aí depois, a partir da minha linha 1, eu vou andar 239 centímetros e vou chegar na minha linha 2. E assim, 110,8 centímetros, chegar na linha 3. Isso já está falando do eixo X, né? E assim, andar aqui os 337,6, marcar minha linha 4. Colocar o prego e esticar minha linha 4, certo? Isso no eixo X. No eixo Y, o que a gente vai ter que fazer? Para a gente marcar o ponto C, tá vendo as coordenadas aqui do ponto C? 565,5 centímetros a partir do ponto de marcação, a gente vai esticar a nossa linha aqui, ó. Depois do eixo C, para cima aqui, 207 centímetros, a gente vai esticar a linha B. E aí depois começa a ficar fácil para a gente achar nossos pilares, né? No caso, o pilar P1, ele está no encontro da linha A com a linha 1 que a gente já marcou. Então, a gente pega o cruzamento das linhas, vai lá, coloca uma estaca, marca com areia, com cal, para aí a gente saber, esse pilar vai nascer daqui, essa parede vai sair daqui para cá. Mesma coisa, pilar P2, ele vai sair do encontro da linha A com a linha 2. A gente começa a marcar esses pilares, né? No caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pilares e a gente vai conseguir marcar tranquilamente. Depois das linhas marcadas, a gente vai só vai ver os encontros das linhas, né? Esse é um exemplo de uma locação menor, certo? No caso aqui, a gente tem, vou mostrar também de uma obra um pouco maior, né? Aqui é uma casa, né? Essa casa tem uns 400 metros quadrados, né? Ela foi feita em sapatos, dá para ver aqui, né? Nos desenhos, né? E aí, é o seguinte, como a gente fez aqui nesse caso? Aqui, a gente usou um canto do terreno com ponto de marcação, só que é a mesma coisa. A gente vai esticar, fazer o gabarito aqui em volta da nossa obra, certo? Aqui na frente, contornando aqui do lado aqui da nossa obra, esticar aqui até aqui atrás, montar nosso gabarito. Vai marcar esse ponto 0 aqui
E a partir desse ponto a gente começa a alocar. Linha 1. Não tem a distância do ponto 0 até a linha 1, mas a gente tem a coordenada. O ponto 0, à direita aqui, 157,5 centímetros. Então, nosso gabarito vai andar da partir daquele ponto 0, 157,5 centímetros para a direita e vai marcar a nossa linha 1. Depois da linha 1, 128 centímetros, vai chegar na linha 2, 107, linha 3, 167 centímetros, linha 4, e assim até a gente chegar na linha 10 aqui, certo? Mesma coisa no eixo Y aqui, ó, a gente tem as linhas A, B, C, D, E, F, G. Então, a partir do ponto de marcação, a gente vai andar para cima agora do ponto de marcação. 420 centímetros e vai marcar a nossa linha N. Aí, a partir da linha N, 232,5, né? 161,5 e marcando nossas linhas. A única diferença aqui é que a gente não vai ter os pilares exatamente no encontro das linhas. Mas, quando for assim, por exemplo, o pilar 43 aqui, perto da porta de entrada, aqui dá para ver a arquitetura aqui embaixo, aqui, ó, perto da porta de entrada, a gente vai ter marcado a linha L aqui e a linha 5. Então, depois de marcado todas essas linhas, né, esticadas essas linhas, a partir da linha L aqui, a gente vai subir 56 centímetros para cima e a partir da linha 5, a gente vai andar 99,5 centímetros. Então, esse pilar aqui, o P43, ele vai estar deslocado 56 centímetros na vertical aqui e 99,5 na horizontal. Mesma coisa, certo? Pode ver que vários pilares vão estar assim, ó, certo? Porque se a gente fosse esticar todas as linhas, ia ficar confusão, ia ter muitos eixos aqui para alocar e ninguém ia entender nada na obra. Então, é melhor a gente alocar menos e a partir desses eixos, né, ter um referencial para chegar no pilar. Agora, ó, essa obra aqui, essa obra tem uns 600 metros quadrados, ela é a fundação com estaca, e aqui é uma obra de esquina. Então, pode ver que o ponto de marcação ficou bem na esquina aqui do nosso terreno, certo? Só que assim, mesma coisa. A partir do ponto de marcação, vou começar a marcar as linhas. O eixo 1 aqui, né, a linha 1 aqui. A gente vê que a coordenada dela está 10. Então, 10 centímetros para a direita a partir do nosso ponto aqui de locação. Depois que a gente marcou o eixo 1, a gente anda 100 centímetros, né, no caso 1 metro, para a direita, marca o eixo 2. 110 centímetros, ponto 7 para a direita, marca o eixo 3. 117 centímetros, eixo 4. E a gente consegue começar a marcar o nosso gabarito, né? No caso aqui, vai ter que fazer o gabarito aqui todo em volta da obra aqui, né? Até utilizar um pouquinho da calçada para fazer esse gabarito, né? Depois faz a calçada de novo. Todo esse gabarito aqui para a gente começar a marcar esses eixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, até o 17. E mesma coisa aqui na vertical. A, B, C, D, E, F, G, H. E a partir desse ponto aqui, a gente começa a marcar. Por exemplo, o bloco B44 aqui, ele está a 20,5 centímetros do eixo L e está 31,5 centímetros do eixo 5 para a direita, né? Então aqui a gente consegue locar certinho, sem sofrer muito, sem ter que locar pela arquitetura, né? Quebrar a cabeça, porque os pilares aqui, eles já estão dentro da arquitetura, já foi pensado para encaixar certinho dentro da arquitetura. E aqui, no caso do bloco, né, a gente vai ter a medida do bloco, a gente vê B44 aqui. Depois disso, a gente começa a procurar nossos blocos aqui e ver as medidas dos blocos, das estacas em si, né? Essas estacas são de 40